Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as perspectivas que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, sempre com um olhar aí para âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é dia 17 de novembro de 2021. Você aí que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Além disso, você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo em PDF também de forma gratuita antes das 7 horas da manhã para poder acompanhar aí a qualquer momento do seu dia. Olhando aí para o dia de ontem, né, uma terça-feira com carinha de segunda por conta do feriado aqui no Brasil, tivemos bastante movimentação aí no índice Bovespa, que abriu aí com alta nas primeiras horas do dia, mas reverteu aí e acabou inclusive descolando aí do restante das bolsas globais do exterior, principalmente por conta da retomada e da preocupação em relação à inflação e retomada econômica. Imaginava-se aí um cenário, obviamente, de maiores dificuldades, mas tivemos aí um descolamento maior depois aí do Boletim Focus trazendo novas perspectivas e, óbvio, a inflação global também tem aumentado aí em todos os países, Estados Unidos, Europa, tendo máximas aí dos últimos 30 anos, e esse impacto aí pode ser sentido ou pode chegar ainda mais forte no Brasil, pode continuar por mais tempo do que o previsto. Isso automaticamente acaba superando aí o otimismo aí de muitos especialistas e muitos investidores que acreditavam aí nessa retomada. Somado a isso, também ontem nós tivemos aqui no Brasil a divulgação do índice IBCBR, né, o índice que é uma prévia basicamente do PIB aí que vai mexer automaticamente com essa retomada econômica, inclusive em momentos aí que se discute muito aí essa queda em relação à perspectiva de crescimento do PIB para esse ano e principalmente para 2022, e o índice IBCBR aí caiu em relação ao mês anterior, inclusive caindo um pouco mais do que era a expectativa de alguns especialistas. Outro ponto aí que acaba mexendo com o mercado, no dia de ontem aí tivemos, inclusive, muitas empresas após o fechamento de mercado, né? Mas encerrando aí as principais empresas aí a sua divulgação de balanços do terceiro trimestre aqui no Brasil. Esse momento aí que segurou em alguns momentos o fato que segurou em alguns momentos aí quedas maiores da bolsa, né? Agora podemos aí ter novos desdobramentos nesse sentido, e isso obviamente mexe com o mercado, assim como mexeu aí no dia de ontem e também aí na sexta-feira, com queda forte aí das varejistas, com esse cenário aí de novas taxas de juros elevadas, né? Perspectiva talvez de o Banco Central inclusive mexer além do que era o esperado na taxa básica de juros. Tudo isso acaba influenciando bastante o mercado nesse sentido. Olhando aí para o exterior, Estados Unidos vem de uma recuperação. Na sexta-feira foi de leve alta, a segunda aí oscilando bastante. Ontem os Estados Unidos voltaram aí próximo das máximas históricas, né, próximo de renovar as máximas históricas, após o índice de divulgação de vendas no varejo e de produção industrial virem acima das expectativas lá no exterior. Com isso aí o país volta a olhar para a retomada econômica, e ainda tem alguns desdobramentos nos Estados Unidos, como a decisão aí da cadeira do Federal Reserve, né? Quem continua ali, se é o Jerome Powell ou se teremos um novo presidente do Banco Central norte-americano, são fatos que acabam movimentando o mercado e podem continuar mexendo nos próximos dias. Ainda olhando para o exterior, lá na Ásia, apesar da queda na bolsa chinesa, o cenário começa a se tornar mais positivo e favorável. Ontem tivemos aí uma conversa aí por videoconferência do presidente norte-americano Joe Biden com o presidente chinês,
tentando aí amenizar as discussões entre os dois países, né? Melhorar esse diálogo e também a negociação. Isso pode, obviamente, aí favorecer os mercados asiáticos e globais também. Na Europa, a boa notícia veio por conta da divulgação do PIB lá na zona do euro, que veio em linha com aquilo que se imaginava para o terceiro trimestre, e com isso as bolsas fecharam na sua maioria em alta, com exceção aí do Reino Unido, que acabou fechando aí um pouco com leve queda no dia de ontem. Mas vamos olhar para números de forma geral, que favorece aí esse nosso bate-papo e essa interpretação. Índice Bovespa então caiu quase 2% ontem, 1,82% de queda a 104.404 pontos. O dólar voltou a subir 0,73%, pressionado por toda essa movimentação e retomada também do mercado norte-americano em incertezas. Desculpa, quase espirrei aqui. O dólar então fechando a R$ 5,50 no dia de ontem, e olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 0,76% a 15.973 pontos, Dow Jones subiu 0,39% a 4.700 pontos, S&P, desculpa, e Dow Jones subiu 0,15 a 36.142 pontos. Esse foi o fechamento das bolsas norte-americanas no dia de ontem. Olhando para a Europa, o euro também fechou na casa dos 6,22, diferente da moeda norte-americana, ele teve uma queda de 0,35%, também por conta dessa valorização aí do dólar frente a outras moedas que aconteceu no dia de ontem. Olhando para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha subiu 0,61% a 16.247 pontos. Na França, o CAC subiu 0,34% a 7.152 pontos. E no Reino Unido tivemos uma queda de 0,34% a 7.326 pontos. Ainda na Europa como um todo, o olhar aí para a perspectiva de inflação em diversos países tem pesado e deve continuar aí para os próximos dias, mas ainda um olhar positivo com relação a muitas divulgações de balanço, resultado de empresas que ainda é divulgado nesses dias e tem vindo em linha ou até acima das expectativas dos especialistas. Na Ásia, o fechamento de ontem teve a China caindo 0,15% a 14.612 pontos, e no Japão uma alta de 0,11% a 29.808 pontos. Esse foi o fechamento do dia de ontem. Olhando aí para o cenário de cripto, as criptos sofreram bastante no dia de ontem, com queda do Bitcoin em 5,35%, enquanto o Ethereum aí caiu 6,94%. Além de todas as conversas sobre regulação que mexeram com o mercado nas últimas semanas, trazendo certa lateralização ou maior volatilidade aí para os criptoativos, tivemos aí o governo chinês ontem falando novamente aí sobre a mineração de criptomoedas, né? Questionando essa questão, inclusive pelo custo de energia e a questão de sustentabilidade aí desses negócios, e voltando aí a tratar aí como um ato criminoso, digamos assim, no país, a exploração, a mineração de criptomoedas. Isso acabou afetando o mercado aí de cripto como um todo. Petróleo futuro, ontem também tivemos bastante oscilação, apesar aí de vermos o gás natural e o petróleo subirem aí em diversos países por conta aí das conversas e dos problemas aí com a União Europeia e a Belarus, que falávamos no dia de ontem, inclusive, com uma perspectiva inclusive aí de inverno no hemisfério norte, onde se consome mais gás natural e também pode se consumir, na falta de gás natural, uma maior quantidade aí de petróleo. Tivemos ainda pouca variação no dia de ontem, mas existe aí um olhar aí para médio prazo e com uma perspectiva talvez de novas altas em relação ao petróleo. Vale a pena ficar de olho. Mas ontem o Brent fechou a cotação futura para dezembro, final de dezembro de 2021, a $82,59 o barril, enquanto o WTI fechou a $79,81, leve queda dos dois em relação
ao dia anterior. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo que mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, caiu 0,73% no dia de ontem a 16,37 pontos, por conta aí do mercado mais tranquilo e da confiança na retomada, principalmente aí dos Estados Unidos. Metais futuro, tivemos o ouro aí após quedas consecutivas sendo negociado aí ouro futuro a 1.853 dólares e 60 centes a onça, o alumínio futuro sendo negociado a 2.572 dólares e 25 centes e o ferro refinado caindo um pouco mais a perspectiva aí para final de novembro a 92 dólares e 1 centes. Muita mudança em relação ao ferro refinado, principalmente aí se olharmos desde o início do ano, com forte queda após aí a perspectiva aí de menor crescimento, menor quantidade de importação e também menor movimento aí das siderúrgicas chinesas. Isso tudo acaba afetando o mercado de forma geral. Olhando aí para as principais altas que compõem o índice Ibovespa, ontem nós tivemos aí SUS B3 subindo 3,5% a R$ 53,17. Pecar 3, né, Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar subindo 1,45% a R$ 23,82. As ações de Petrobras, Petr 3, ações ordinárias e Petr 4, as ações preferenciais também subindo mais de 1%. Petr 3 subindo 1,37 a R$ 28,20. Petr 4 subindo 1,04% a R$ 27,27. Por fim, entre as principais altas aqui nós tivemos RADL3, droga raia, subindo 0,83% e voltando aí aos R$ 22,97 de cotação, fechamento aí no dia 16 ontem. Entre as principais baixas, aí tivemos um peso maior, novamente aí as varejistas, né, que haviam composto as altas e baixas na sexta-feira, agora compondo basicamente as baixas aí, principalmente por aumento da inflação, que tira o poder de compra, e também por um cenário aí de maior dificuldade econômica, né, um risco de estagflação, como se fala aqui no país também, e diversos desafios aí para as varejistas. Magalu, Magazine Luiza, caiu então ontem 12,65% a R$ 9,74. LWSA3, Localweb, caiu 11,78% a R$ 18,56. Lame 4, né, as ações de lojas americanas aí que compõem a holding, não mais as lojas físicas, caiu ontem 9,26% a R$ 5,98. E Amer 3, que é as lojas físicas de lojas americanas, juntamente com B2W, caindo 8,77% a R$ 34,12. Por fim, Cash 3, Melios, né, caindo também 8,01% a R$ 3,56. Fechamento, então, no dia de ontem, dia 16, das principais altas e baixas do índice Ibovespa. Olhando aí para o cenário de indicadores, hoje vale a pena ficar de olho aí no fluxo cambial estrangeiro, que é divulgado aqui no país, olhando principalmente essa relação de confiança que o investidor estrangeiro tem em relação ao Brasil, mandando ou retirando recursos daqui. Então vale a pena ficar de olho nesse indicador para entender os próximos passos aí da economia e do mercado financeiro como um todo. No cenário internacional, algumas perspectivas interessantes aí, alguns indicadores. Hoje nós temos a divulgação do IPC e IPP lá no Reino Unido, índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor. Então vale a pena ficar de olho nesses indicadores, com todo esse risco de estagflação e principalmente inflação alta aí no mundo inteiro. A Europa também se preocupando nesse sentido. Hoje também nós temos aí a análise de estabilidade financeira lá na zona do euro, que é divulgada também com esse olhar aí para a política econômica e política monetária. Vale a pena ficar de olho nesse indicador, juntamente com o índice de preços ao consumidor da zona do euro, que também é divulgado hoje
olhando aí para esse cenário de inflação. Lá nos Estados Unidos nós temos a divulgação aí de quantidade de licenças liberadas aí para a construção civil. Lembrando aí tivemos forte alta aí na construção, sejam casas novas ou reformas lá nos Estados Unidos durante o período da pandemia. O mercado ainda continua aquecido, então vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos. Continuando, temos aí discurso de membros do FOMC lá nos Estados Unidos, né, que é basicamente o Copom deles, discurso de membros do Banco Central Europeu e discurso de membros do Banco Central da Alemanha, todos eles aí com um olhar aí para a política monetária e também com esse receio de inflação aumentando, né, recordes de inflação aí como nós vimos em diversos países, inclusive superando aí a marca de 3 décadas, como aconteceu nos Estados Unidos e na Alemanha, esses recordes históricos. Então vale a pena ficar de olho também no discurso desses membros aí dos bancos centrais, que podem aí dar um panorama dos próximos passos em relação ao mercado financeiro e economia global. Olhando para outros aspectos que podem mexer com o mercado no dia de hoje, principalmente agora falando um pouquinho da política, né, que acaba afetando o mercado financeiro direta ou indiretamente. Temos aí o presidente Jair Bolsonaro reforçando aí, após falas no dia de ontem, ele reforçou a possibilidade aí de parte do recurso aí que sobraria em caixa, né, da sobra de caixa aí em relação à PEC dos precatórios, abrir espaço aí para reajuste dos funcionários públicos federais. Ele voltou a afirmar essa questão. Ontem já falávamos aí que a equipe econômica ela é a princípio contrária a essa questão, pois além de utilizar um recurso aí que recém seria liberado, né, tendo outras prioridades nesse momento, cria um gasto permanente aí, juntamente com outros gastos aí que acabam pesando, como os próprios precatórios que acumulam aí para os próximos anos. Em números gerais, aí um estudo mostra que para cada 1 ponto percentual de aumento aí no salário dos servidores públicos federais, teria uma despesa aí de 4 bilhões de reais por ano, né, e essa despesa aí garantida, né, para os próximos anos, o que acaba impactando na questão aí também fiscal brasileira e pode trazer impacto nesse sentido aí de investidores que temem esse risco fiscal aqui no país. Continuando, outras PECs que voltaram à tona, a PEC da Bengala, inclusive, né? A PEC da Bengala foi discutida lá no ano de 2015, onde foi colocado aí a aposentadoria compulsória de juízes do Tribunal Superior do STF, Supremo Tribunal Federal, e também aí do TCU, Tribunal de Contas da União, que aos 75 anos eles seriam aposentados compulsoriamente, né? Ou seja, obrigatória a aposentadoria aos 75 anos. A PEC da Bengala, ou as discussões aí para alteração do texto aí da PEC da Bengala, o que voltou à tona aí nessa semana, pede para que essa mudança ocorra aí de 75 para 70 anos, essa aposentadoria compulsória. Inclusive, outra mudança é o ingresso aí, principalmente no Supremo Tribunal Federal, que ao invés de 70 anos passaria para 65 anos aí o momento aí de ingresso aí no STF. Essas mudanças são vistas inclusive por alguns partidos de oposição ao governo como uma certa troca de farpas, uma vingança em relação aí à suspensão das emendas de relator que o STF acabou aprovando aí na última semana. Se aprovado esse texto, que continua aí em discussão, né, principalmente aí a oposição pediu vistas para segurar, atrasar então essa votação. Caso seja aprovado, 2 ministros do STF, um deles inclusive a ministra Rosa Weber, que foi a ministra aí que deu entrada aí nesse pedido de suspensão das emendas de relator, seriam aposentados imediatamente. Por isso que é visto aí por alguns parlamentares como uma vingança, um atrito aí, como já falávamos que poderia acontecer em relação ao judiciário. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, a oposição pediu vistas para atrasar essa votação, mas devemos ter desdobramentos e consequências no mercado financeiro em relação a isso. A CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, vota no dia de hoje, né, a desoneração da folha de pagamento, depois
ela partiria aí para o Senado, então podendo aí, conforme o presidente Jair Bolsonaro disse na semana passada, a ideia é prorrogar então a desoneração da folha por pelo menos mais 2 anos, lembrando essa desoneração terminaria no mês de janeiro de 2022, por isso a pressa também nessa votação que garante aí mais empregos e renda com a desoneração da folha de pagamentos para diversos setores. A Câmara de Deputados deu aval aí para a recriação do Ministério do Trabalho, né? Lembrando lá atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro ele assumiu, ele extinguiu alguns ministérios, na época, inclusive, criando o Super Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, onde ele tinha, além das funções de ministro da Economia, outros detalhes aí, como a parte de trabalho e aposentadoria, na INSS, que posteriormente foi repassado aí ao ministro Onyx Lorenzoni na forma de secretaria, em algumas mudanças aí no corpo de ministros e principalmente com o presidente Jair Bolsonaro trazendo aí para a Casa Civil outros membros aí mais fluentes e que conseguiriam trazer um apoio maior aí da Câmara e do Senado, tivemos essas mudanças e agora podemos ter então a recriação do Ministério do Trabalho, não mais como secretaria. Obviamente isso gera alguns custos, né? Mas vai de encontro, né, aquilo que o presidente Jair Bolsonaro fez lá atrás, reduzindo esses custos e reduzindo também essa questão aí da quantidade de ministérios, que a partir de agora, então, pode voltar a próximo da normalidade que já vimos em outros governos. Prorrogado também a medida provisória que permite aí a compra de vacinas contra a Covid sem licitação. Isso pode ter impactos, né? Lembrando aí, nós temos 2 pontos bem importantes nesse sentido. Um deles aí, ontem o Ministério da Saúde, através do ministro Marcelo Queiroga, informou que todos os brasileiros acima de 18 anos terão que tomar a dose de reforço. Aqueles que tomaram 2 doses das vacinas normais tomarão a terceira, e aqueles que tomaram apenas uma dose têm que tomar a segunda aí como reforço. Tem algumas regras, isso é importante aí, olhando para essa questão de retomada à normalidade. E o outro ponto aí, tivemos recente o fim aí da CPI da Covid, onde se investigou inclusive a compra de vacinas, e agora essa aprovação de compra de vacinas novamente sem licitação pode resgatar alguns desdobramentos da própria CPI ou outros aspectos, então aguardamos e ficamos de olho, porque isso tudo pode movimentar aí o mercado financeiro como um todo. Olhando aí para a questão de economia, a alta da inflação, né, que como já mencionado não é somente no Brasil, diversos países do mundo têm sofrido aí com a inflação e com gargalos de produção em diversos setores, o que acaba inflacionando ainda mais alguns produtos e serviços, mas essa alta aí está fazendo com que diversos bancos centrais, principalmente aí dos países emergentes, né, sejam obrigados aí a apertar o ciclo aí de alta de juros e distanciando ainda mais essa taxa aí de países desenvolvidos, né. Lembrando aí, nós temos aí manutenção na maioria dos países da Europa, né, e também nos Estados Unidos, de taxas muito próximo de 0% ao ano, enquanto muitos países aí já ficam próximo dos 2 dígitos, como é o caso inclusive do Brasil, né, que pode chegar aí a próximo de 2 dígitos aí no final do ano, 9,25%. Nesse momento, a perspectiva aí do Boletim Focus, isso tudo acaba impactando também nos custos, né? Lembrando, quando um país ele aumenta sua taxa de juros, ele está tentando se tornar mais atrativo para investidores estrangeiros, mas é um sinal normalmente aí de que a economia é mais frágil, que existe maior risco. Quando o prêmio é maior, normalmente o risco também ele é na mesma proporção, então acaba ampliando esse risco em relação a investidores. E ao mesmo tempo nós temos um aumento das contas públicas, né, visto que o governo ele emite títulos baseado aí nessa taxa de juros, e acabamos tendo aí uma situação aí que é um efeito cascata, aumentando também a despesa do governo como um todo. Isso impacta muito na economia e no mercado financeiro como um todo. Ontem, aí, assim como falávamos anteriormente, o ministro Paulo Guedes voltou a criticar aí os pessimistas em relação
à retomada econômica do Brasil e ao crescimento, principalmente do país em 2022, onde o próprio Boletim Focus aí traz um crescimento aí abaixo de 1% aí para 2022, essa perspectiva, e tivemos também aí algumas notícias, principalmente aí do The Economist, né, o jornal inglês, que falou aí, que trouxe alguns aspectos importantes aí, criticando inclusive o presidente Jair Bolsonaro, a política econômica brasileira e também essa queda. E o ministro Paulo Guedes então volta aí a sair em defesa da economia brasileira e do presidente Jair Bolsonaro, reforçando que o Brasil caiu menos do que muitos países, caiu menos do que era a expectativa inicial, inclusive do FMI e do próprio The Economist, e que todos irão se surpreender, como já falávamos ontem, esperamos que realmente isso aconteça. E ontem também tivemos a diretora do Banco, uma das diretoras do Banco Central, descartando aí a possibilidade de estagflação aqui no Brasil, sempre reforçando a estagflação é a estagnação econômica com o aumento da inflação, ou seja, continua tendo inflação sem crescimento econômico. Esse é um grande risco e, a princípio, o Banco Central não trabalha com essa possibilidade. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos, mas é importante ficar de olho nesses desdobramentos e esperamos que realmente tenha essa retomada mais acelerada do que está previsto, inclusive pelos especialistas do Boletim Focus. Gestores aí de fundos começam aí a se preocupar e temem aí, inclusive, uma euforia de alguns mercados internacionais aí que seja alimentada por estímulos econômicos, e podemos aí ter surpresas no futuro, né? Então vale sempre a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Você, especialista de investimento, você que gosta de investimento, alguns mercados aí podem ter subido de acordo com esses gestores, com esses especialistas, alimentados aí por todos esses estímulos econômicos, e já vemos aí esse cenário, inclusive nos Estados Unidos, o Federal Reserve reduzindo os estímulos ao final desse mês, e a Europa também olhando aí para essa redução de estímulos. Então podemos ter mudanças nesse cenário e muitas pessoas podem daqui a pouco comprar em um momento de alta do mercado por conta aí dessa euforia e daqui a pouco sofrerem um revés. Então sempre é importante aí ficar de olho nesses detalhes. Ainda continuando a falar de gestores, e gestores aí com um olhar em relação à renda variável brasileira, a maioria dos gestores não acredita aí numa recuperação tão forte do Ibovespa aí para esse ano. Cerca de 31% deles apenas veem o Ibovespa podendo chegar acima dos 120 mil pontos esse ano. Lembrando, né, temos pouco tempo agora e chegamos aí a 104 mil pontos no fechamento de ontem. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessa confiança ou desconfiança do mercado, juntamente com tudo que acontece no cenário macroeconômico. O Pix completou aí um ano, né? E além de gerar muita inclusão, ele já movimentou aí cerca de 4 trilhões de reais, mudando muito a perspectiva, inclusive, e a forma de atuação aí dos consumidores, e mudando também a perspectiva de instituições financeiras que acabaram aí tendo uma redução em recursos aí, em tarifas de TED e DOC, né? Mas ainda dentro dessa mudança de perfil, e é importante entender isso para a economia, a transação com cartões cresceu cerca de 36% também no mesmo período, com uma perspectiva de crescimento de mais de 20% para o próximo ano. Então uma mudança bem grande aí no estilo de vida e na forma de consumir do brasileiro. Especialistas aí dizem que a América Latina pode ocupar o espaço deixado pela China, né? Obviamente seria necessário aí muito investimento em indústrias e geração de valor, não somente mais as commodities. Lembrando, a China aí tem uma perspectiva de crescimento menor nesse ano do que os últimos anos, e esse espaço, então, de acordo com os especialistas, poderia aí ser tomado, poderia aí ser galgado por países da América Latina. Bom seria se fosse o Brasil, né, para termos uma realidade cada vez melhor, mas em relação a isso são necessários aí diversos investimentos em infraestrutura, indústria principalmente, e aguardamos aí se realmente a América Latina, o Brasil, conseguem aí ocupar pelo menos parte desse espaço aí que acaba sendo deixado aí pela China, em um momento em que a própria economia chinesa reduz, e a perspectiva inclusive do governo chinês é de um crescimento bem menor do que os últimos anos.
Continuando e olhando aqui um pouquinho para cenário corporativo, as altas de juros, né, e revés que nós vimos nas últimas semanas em relação às varejistas, né, inclusive aí ontem queda forte nas ações das varejistas, na semana passada a mesma coisa. Os especialistas dizem que a estratégia de fim de ano aí das principais varejistas brasileiras vai ser decisiva para a retomada delas aí no final do ano e principalmente com o olhar aí para 2022 em diante. Então vale a pena ficar de olho nessas estratégias e nos acontecimentos em relação ao varejo brasileiro. A demanda por jatinhos particulares cresce, né? Principalmente aí a classe alta, muitas pessoas não querendo aí depender de companhias aéreas e com isso buscando aí a possibilidade de jatinhos aí para deslocamento. Com isso a espera aí para novos jatinhos subiu cerca de 500%, ao invés de 15 meses aí como anteriormente era a espera aí para um novo jatinho. Essa espera aí já passa dos 90 meses, então também mudando bastante essa perspectiva em relação aí à economia brasileira e especificamente aí da classe mais alta, com foco aí em ampliação de negócios, né? E a Votorantim, que já falávamos aí em outro momento, que tem expandido aí para outros países da América Latina, Europa e Estados Unidos as suas operações. Agora a Votorantim informou que vai montar uma base de negócios em Nova York, justamente para consolidar e ampliar ainda mais essa expansão global aí da empresa. A indústria química brasileira aí tem questionado e dito que não há mais disparidade de oferta e demanda no país e por isso aí nada justifica a redução do imposto de importação aí para o setor de química e também a questão aí do governo aí manter políticas de proteção à indústria nacional seria importante e isso também pode trazer movimentos para esse mercado, principalmente aí nesse sentido, então as indústrias dizendo que não há mais essa disparidade, um dos setores aí pelo menos voltando à normalidade pré-pandemia. E uma das empresas listadas aí na bolsa, a Wine, né, que já havia informado que iria fazer a sua expansão a nível global, começa agora no México seu projeto e a ideia é replicar o modelo que já foi feito aqui no Brasil para outros países da América Latina e também da Europa, então também vale a pena ficar de olho nesses setores. Agora já são 6h22 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Como falamos lá na abertura do nosso Morning Call, a China aí, após conversas com o presidente norte-americano Joe Biden, também pode viver um momento mais tranquilo e também tivemos aí as ações das empresas chinesas também tendo um bom crescimento, né, principalmente a parte de energia limpa e também manufaturas de ponta, fazendo com que a bolsa chinesa aí fechasse em alta novamente, uma alta aí de 0,67% a 14.711 pontos. Especialistas também reforçam aí que a interferência do governo chinês em alguns setores deve diminuir nos próximos trimestres, trazendo novamente a possibilidade de crescimento então para a China. Bolsa Nikkei no Japão, que ontem fechou em alta, hoje aí anda em sentido oposto, uma queda de 0,40% a 29.688 pontos, movimento também de realização de lucro de alguns investidores, visto que voltamos aí próximo das máximas, né, nas bolsas japonesas, na bolsa Nikkei lá no Japão, em relação também a crescimento e divulgação de resultados aí das empresas de tecnologia que também favoreceram muito aí nas últimas semanas. Olhando para o restante das bolsas globais, temos aí uma tendência indefinida nesse momento, muita volatilidade, a maioria das bolsas operando aí entre queda e leve alta para o dia de hoje. Na Alemanha o DAX aí sobe nesse momento 0,10, assim como acontece com o CAC na França, mas eles têm oscilado desde as primeiras horas, e no Reino Unido aí nós já temos uma queda de 0,30%. No pré-market dos Estados Unidos, o cenário não é muito diferente, o pré-market também oscilando aí entre leve queda e uma pequena alta. Nesse momento aí nós temos Dow Jones num 0 a 0, literalmente,
S&P 500 temos aí nesse momento subindo 0,05% e Nasdaq sobe 0,13% nesse momento. Muitas incertezas, principalmente aí a Europa de olho em divulgação de inflação de diversos países, zona do euro, Reino Unido. No Reino Unido já tivemos a divulgação aí com a maior alta de inflação desde 2011 e tudo isso acaba preocupando os mercados globais. Índice Ibovespa, a princípio, segue as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando que o cenário interno pode mudar tudo isso, pode potencializar resultados ou trazer descolamento novamente, como aconteceu no dia de ontem. O mercado, acima de tudo, ele é soberano, então não conseguimos cravar nada, mas vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos aí e todos os indicadores do dia de hoje para entender um pouquinho mais o que pode acontecer. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar então sobre o que aconteceu no dia de hoje e também trazer a perspectiva para o restante dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.